eu separei alguns R-babacas, né, a comunidade do Reddit, caso você não saiba, que pessoas aleatórias, pessoas do Reddit que estão lá seguindo, etc. Hoje em dia são 54 mil babacas e perguntam sobre situações da vida que acham que podem ter sido babacas. E aí fica a pergunta, eu fui babaca ou eu não fui babaca? E a comunidade responde. O que a gente vai fazer agora é ler esses conteúdos e dar opiniões não solicitadas por ninguém. E responder a pergunta, eu fui um babaca? E se você concordar ou não, se você quiser dar a sua opinião, deixa nos comentários, curte esse vídeo e já se inscreve no canal. Vamos fazer umas fofoquinhas juntos? Vamos aprender um pouco mais? Escutar uns conselhos que ninguém solicitou e dar conselhos que ninguém pediu. Começando então, R babaca. Este é recente, mas a pergunta eu achei no mínimo inusitada. Parece um pouco infantil, mas bora lá. Eu sou babaca por querer me afastar de quem esqueceu o meu aniversário? Eu, homem, 21 anos, sou babaca por querer me afastar de algumas amizades por esquecerem meu aniversário? Pra mim mesmo, vendo de fora, isso parece coisa de adolescente. E realmente é. Nunca tive muitos amigos e nunca liguei se esqueceram do meu aniversário, mas esse caso específico fez refletir sobre certas amizades. No ano passado, eu convidei minhas amigas para meu aniversário e somente uma veio. Uma delas disse que ia, mas simplesmente não foi e não deu nenhuma justificativa. As outras disseram que não poderiam ir, por diversas questões. Nesse dia eu fiquei um pouco chateada. Ah, é uma mulher de 21 anos. Desculpa, eu errei. Eu fiquei um pouquinho chateada, mas entendi a situação delas e não pensei muito sobre isso. Neste ano eu quis comemorar de novo, principalmente porque elas me incentivaram. Legal, né? Amizade, pode incentivar. Outro ponto. Todas as minhas amigas comemoraram seus aniversários e todas foram em todos eles. Eu só não consegui ir no aniversário de uma delas porque tive problemas de saúde. Mas eu contribuí com a cota e ela nem me devolveu o dinheiro, mesmo não tendo ido e explicado toda a situação. Mas isso é outra história. Eu acho que nem deveria devolver o dinheiro, sei lá. Ah, gente, deve ser mixaria. Ninguém vai pedir mais de assim, R$100 pra um rolê de festa. Mas beleza. Enfim, esse foi o caso à parte, mas percebo um esforço em comemorar o aniversário umas das outras e sempre me esforço também. Teve um ano que até compramos bolo, pois uma delas não iria comemorar. Além disso, sempre mandamos mensagens de parabéns no grupo, até mesmo para uma amiga fantasma que nem faz mais parte do grupo, mas não sei por que diabos está lá. Acontece bastante. Ou seja, entendi que aniversários do meu grupo de amigas eram muito mais importantes e eu estava muito ansiosa para comemorar o meu com elas. Porém, quando chegou o dia, somente uma delas me mandou parabéns e foi na festa. As outras não me avisaram que não iriam, não me deram parabéns, viram as fotos que eu postei e não disseram nada. O que fiquei chateada não foi por esquecerem, mas por esquecerem somente o meu. Bem, é isso. Eu fiquei bem chateada dessa vez, até porque nunca havia acontecido isso, não consigo mais considerar elas minhas amigas, percebi que sou a excluída do grupo. É complicado. É complicado. Por um aniversário, eu acho muito. Mas se é algo que você tá percebendo movimentações desse grupo que não dizem respeito a você, que não conversam com você e que parecem te excluir, te evitar, eu acho que faz sentido você querer se afastar desse grupo. Eu entenderia se elas não fossem e mandassem um feliz aniversário depois, não fossem, deram uma resposta, putz, não deu pra ir, me perdoa, piriri, pororó, pão doce. Porque normalmente, quando você faz um evento e chama as pessoas, é isso que as pessoas fazem, independente de serem suas amigas ou não. Isso é educação. A partir daí eu já desconsideraria elas. Mas com 21 anos, eu imagino que a maioria das suas amigas tenham essa mesma idade. Pra mim, apesar de terem deveres de adultos, tem muitos adultos de 21 anos que se consideram e agem como adolescentes. E adolescentes são meio foda-se pra tudo. Terminaria a amizade só por causa disso? Não. Mas eu ficaria de olho pra ver se é uma atitude recorrente. Porque a gente não
precisa e não merece estar com pessoas que não dão o mínimo de respeito pra gente. Isso que eu acho que é sacanagem. Não é esquecer de ir no aniversário ou... e nem esqueceram, né? Porque... Cara, se todo mundo, vocês estão num grupo, é difícil você esquecer do aniversário de alguém que tá num grupo com você o tempo todo, em tempos de internet, afins. E nem se deram o trabalho de dar parabéns de outras formas. Eu acho que isso pesaria mais do que as outras coisas. Se você postou foto, imagino que elas viram. Se vocês são amigas, vocês devem interagir nas redes sociais, umas com as outras. Então, eu não acho que seria babaca se afastar, mas eu veria se tem outros pontos além desse pra você realmente entender que você tá sendo a parte negligenciada do grupo. Porque muitas vezes a gente né? Às vezes a gente é um token, às vezes a gente tá ali por conta do histórico, mas não necessariamente as pessoas gostam da gente, e é bom a gente ficar atento nessas coisas. Até pra gente não ficar mal em função de pessoas que não merecem que a gente fique mal. Mas dito isso, não acho que ela seria babaca por se afastar por isso, principalmente porque se esse ponto afetou, pode ter outras coisas que também influenciam nisso. Mas vamos dar uma olhada no que o pessoal do Reddit falou. Às vezes só você é amiga delas. Tem muito isso. Às vezes as nossas relações não são recíprocas. A gente é amiga de pessoas que não nos consideram como amigas. A gente às vezes é colega. Mas é isso. Vendo aqui, ó, esquecer o aniversário é uma coisa, o teu caso parece diferente. Realmente, não é só a questão do aniversário, tem outras coisas. E relações precisam ser recíprocas, né? Mas eu acho que é isso. Desse caso, eu acho que é ok você tirar algumas relações da sua vida, porque pode não ser recíproco. Podem ser pessoas que você considera muito mais do que elas te consideram. Podem ser pessoas que às vezes nem te consideram. Você pode ser simplesmente uma pessoa agregada por diversos fatores. Enfim, você não é babaca por se afastar de pessoas. Ponto. Os motivos, você tem que ver exatamente por quê. Se for só um aniversário e depois deu desculpa, etc, etc, beleza. Mas eu aprendi nessa vida que às vezes as pessoas que não se lembram dessas datas, que pra você é importante, elas não vão se lembrar de você em muitos outros momentos. Quando é que elas lembram, sabe? E às vezes elas só falam com você por alguma obrigação. Nem é por respeito. Mas é isso. Se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários. Se você discorda, também comenta aí. Comenta no vídeo. E não esquece de se inscrever no canal para ver mais casos como esse. E curtir, compartilhar para quem você possa querer dar um recado. Aproveita o que essa pessoa falou no Sou Babaca e manda para outra pessoa. Vai que tem alguém na mesma situação. Próximo caso... Eu sou babaca por explanar minha mãe e minha irmã pro meu irmão. Eu vou questionando o que teria pra explanar nesse sentido, mas vamos lá. Basicamente, minha mãe, mulher de 46 anos, e minha irmã, mulher de 25 anos, são as pessoas mais palpiteiras do mundo. E aí é normal, né? Elas não sabem guardar segredo algum. E eu, homem de 20 anos, sempre confio ou converso com minha mãe de alguma coisa, dá pra ver que minha família já sabe disso, porque ela é boca de bueiro. Aí junta minha mãe e minha irmã e começam a comentar. Palavra bonita que eu não quero falar, fofoca e mentira, sobre meu irmão, um homem de 27 anos, e a mulher dele, mulher de 26 anos. Recentemente aconteceu principalmente um caso na família da minha cunhada, que elas não têm nada a ver. Não vou falar o que, pra não ficar tão grande assim. Começaram a falar um monte de coisa e eu não aguentei. Achei isso feio e numa oportunidade, quando eu estava visitando sozinho meu irmão, eu resolvi falar. Resultado... Meu irmão não olha mais na cara das duas e quando tão próximos a ele, fica seco. E a minha cunhada não tá chamando minha irmã mais pra uns freelas que ela sempre chama ela. Ou seja, menos uma fonte de renda pra minha irmã. Oh my God! A questão de ser babaca é muito por conta da minha irmã não estar muito bem financeiramente. E esse por fora que ela fazia ajudava muito. Agora, ela não tem mais. Cara, eu acho que não foi babaca porque você não sabia das consequências do que você ia fazer. É bom você pensar nas consequências dos seus atos? Sim, mas elas também deveriam pensar na consequência dos atos delas. Não dá pra vocês... Gente,
se você vai fofocar, se você vai falar alguma coisa, você tem que aguentar o rojão e lidar com suas próprias atitudes. Não dá pra você ser um fofoqueiro e não querer lidar com isso. É a mesma coisa de você ter um podcast e falar sobre o mundo dos famosos e afins e não ter pelo menos um advogado pra não ser processado caso você fale besteira. Entendeu? São as consequências dos seus próprios atos. Ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes. Eu entendo a pessoa, você ficar mal porque perder uma renda é algo importante, às vezes mexe com a pessoa, mas eu não acho que você foi babaca por isso, porque não foi na intenção disso acontecer. Você viu uma situação ruim, você falou com o seu irmão sobre isso, ele é seu irmão e ele tem... Eu gosto disso, eu gosto de ter pelo menos uma pessoa pra confiar na minha família. E pelo visto você vai ser essa pessoa pra ele. E se ele e ela se sentiram tão ofendidos a ponto de agir assim, é porque foi algo que realmente não deveria ser falado para outras pessoas ou não deveria ser aumentado. Dito isso, elas têm que lidar com seus próprios problemas e tá tudo bem. É uma pena que isso tenha acontecido, mas você não foi babaca por isso. Talvez elas tenham sido mais babacas por contar histórias que não deveriam e aumentar coisas que não diz respeito a elas.